Paz, meus irmãos, bom dia a todos, beijo no coração. Bom, como de costume, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre algo que já há bastante tempo me incomoda, né? E acredito que incomoda aqueles que, de maneira fiel, entendem a necessidade de defender a fé, de defender o Evangelho. Não defender a Deus, Deus não precisa ser defendido, amém? Mas o Evangelho, segundo Paulo, esse precisa ser defendido. Pois bem, então é uma coisa que nós precisamos entender, talvez desde o primeiro conflito religioso que nós vemos nas Escrituras, que é Caim acreditando que pode apresentar a Deus o culto que ele quer. E nós vamos ver isso em muitos outros episódios nas Escrituras, onde os homens, de maneira idólatra, de maneira descuidada, ou de maneira relapsa, tentam apresentar seu culto a Deus. Mas talvez a Nadab e Abiú e sacerdotes, filhos de Arão, quando apresentam no templo um fogo estranho, deixando claro seu desleixo, sua falta de reverência, provavelmente estando bêbados enquanto apresentavam os preparativos para o holocausto, mantendo aquele fogo que precisaria estar frequentemente aceso no tabernáculo. Então é bem importante nós termos essas duas referências para pensar algumas coisas, né? Não é de hoje que algumas pessoas dizem o seguinte: eu não estou na igreja porque eu tenho um problema com o sistema religioso. Mas na verdade essas pessoas elas não têm um problema com o sistema religioso, elas têm um problema com Deus. Eu não sei se houve um momento na história que fosse diferente, até porque nós temos essas duas referências, inclusive Caim desde o começo, do quanto as pessoas realmente acreditam que elas podem apresentar a Deus o culto que elas querem. As pessoas realmente acreditam que a igreja tem que se adaptar a ela. A igreja tem que se adaptar ao seu estilo de vida, a uma ideologia talvez que ela carregue, a uma cosmovisão distorcida que ela tenha construído. E isso não é possível. Então, de fato, essas pessoas, o problema delas não é com o sistema religioso. Até porque, quando nós olhamos para o movimento desigrejado, eles acabam criando um outro tipo de sistema. Agora, existe uma maneira com a qual Deus quer que sua igreja funcione. Existe uma maneira com a qual Ele exige que o seu culto seja promovido. E Ele quer que as pessoas vivam, sim, de uma determinada maneira. O mais surpreendente é que você vai ver desde o Velho Testamento, Deus deixando claro a maneira como Ele quer ser cultuado. Isso não é segredo para ninguém. Inclusive, tudo com muito critério, exigindo algo que não esteja limitado a dinâmicas meramente exteriores. É o que a gente vai ver, inclusive, no livro de Malaquias. O culto está acontecendo, mas não como Deus quer. Porque o fato do culto estar acontecendo não significa que o coração esteja envolvido naquilo. Até pela qualidade do que se apresentava. Sobretudo pela qualidade da vida das pessoas envolvidas naquilo, segundo o livro de Malaquias. Então, é algo que nós precisamos parar para pensar um pouco. Que tipo de culto eu tenho apresentado a Deus? O que eu tenho chamado de prática cristã? Existem três dinâmicas que eu gosto muito de usar como referência para determinar essas coisas, né? Primeiro, a ortodoxia. Existe uma forma com a qual Deus quer as coisas. Há uma doutrina única, há a sã doutrina, há a doutrina correta. E essa dinâmica onde a doutrina correta, a ortodoxia, que é o contrário de heterodoxia, que é aquela coisa misturada. Nós vemos aí em vários ambientes onde o sincretismo tomou conta, inclusive realidade onde você chega e parece que você tem um centro de macumba, por outro lado, em outros lugares, parece que você chega e tem uma boate, um ambiente onde a proposta primordial é o entretenimento. E as pessoas acreditam que podendo diminuir a carga do culto, o culto se tornará mais, digamos assim, mais alvo da atenção das pessoas, mais aceitável, mais
capacitado a chamar a atenção das pessoas. Mas se um culto está sendo construído com essa dinâmica, com o intento de simplesmente chamar a atenção das pessoas, por apresentando esses aspectos e não a palavra, e não a instrução de Deus, então esse culto perdeu completamente o sentido. E a ortodoxia é justamente o que vai nos ajudar, não só nisso, é claro, mas primordialmente nisso, a manter um padrão para o culto, o padrão que Deus quer, não o padrão que vai simplesmente oferecer para as pessoas algum tipo de entretenimento, porque esse não é o propósito do culto. Mas, enfim, a ortodoxia é esse parâmetro que mantém a doutrina cristã preservada. Mas só ela não é o suficiente, porque para que ela possa cumprir com o seu papel é necessário a ortopatia, que é o sentimento correto. No texto de Filipenses 2, há uma palavrinha ali que é a palavra frônesis, que é referente ao fato do que Paulo menciona de nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dependendo da tradução, vai ter. Temos em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Mas essa palavra, pelo que ela está tentando dizer, nenhum desses significados seria o ideal, porque limita o que essa palavra realmente quer dizer. Então, que essa palavra, talvez a melhor palavra para denominar, para dar sentido a essa palavra no português, talvez seja motivação. Então, a palavra ortopatia, o termo ortopatia, quer falar sobre o sentimento correto. A palavra frônesis aponta também para esse sentido de que é preciso que eu tenha a motivação correta. Não pode ser só um sentimento que não se torna uma ação. Nem pode ser uma ação vazia. Então, se existe algo que precisa estar correto no nosso coração para lidar com a doutrina correta, é a devida e adequada motivação. Nós temos que ter o sentimento correto para lidar com a doutrina, para que nós não nos tornemos soberbos, né? Acreditando que eu sei tudo, ou que por ter a doutrina adequada eu sou melhor do que as pessoas. Por outro lado, só por meio da doutrina correta e do sentimento correto é que eu vou ter a ortopraxia, que é o sentimento correto. Perdão, que é a prática correta. Ortopraxia, a prática correta. Então ortodoxia, a doutrina correta. Ortopatia, o sentimento correto. Ortopraxia, o resultado das duas, a soma das duas, que seria a prática correta. Então que nós tenhamos em mente a grande confusão que a gente pode ter criado em algum momento, de acreditar que Deus é que tem que se adaptar a nós, de que a igreja é que tem que se adaptar a nós. Não. Nós é que, pela ação do Espírito Santo, somos convencidos a entender que Deus tem um padrão para todas as coisas e esse padrão precisa ser respeitado. Deus tem um porquê estabelecer o culto da maneira como Ele estabeleceu e a fé da maneira como Ele estabeleceu. Nem é possível viver a fé que você quer, nem é possível viver o culto que você quer. Nós temos o resultado na vida de Caim. E isso deixa claro que essas pessoas que julgam ter um problema com o sistema religioso, e eu já fui desses, infelizmente, elas só estão provando quanto são arrogantes e quanto se acham melhores do que toda a igreja. Elas acham que elas estão assim num patamar de santidade e de conexão com Deus surpreendente, e não é verdade. Na verdade, essas pessoas estão tomadas de soberba. E a igreja é lugar para gente humilde. Ser cristão é lugar de gente que entendeu que precisa se humilhar diante de Deus. E Caim não foi essa pessoa. Caim realmente acreditava que podia apresentar a Deus o que queria. O coração de Caim é o problema. Outra questão é Nadab e Abiú, que acreditam que pode servir a Deus da maneira que querem, sem nenhuma reverência, sem considerarem o que Deus determinou como culto primordial. Sobretudo não porque Deus ganha alguma coisa com o culto. Só que nós ganhamos com o culto, ganhamos a presença de Deus, ganhamos a didática de Deus, ganhamos o conselho de Deus, ganhamos a sua instrução, enfim. Então fica aqui o meu recado e o aspecto mais central dessa reflexão. Não tentem apresentar a Deus o que vocês querem. Aprendam a entender que Deus determinou um padrão para todas as coisas, sobretudo para o culto. Então, eu não adoro a Deus como eu quero.
eu não sirvo a Deus como eu quero. E as pessoas que geralmente argumentam um problema com o sistema religioso, elas precisam ser sinceras, o problema delas é com Deus. Elas não podem aceitar um Deus que controla todas as coisas e diz eu quero ser adorado assim. E essas pessoas precisam se arrepender. Então tudo que eu peço é que essas pessoas se arrependam. Que essas pessoas entendam o grande arquétipo que nós temos na figura de Abel, que por apresentar o culto perfeito morreu. Sobretudo Jesus, que tinha sua alegria e sua satisfação em fazer a vontade do Pai que enviou. É nessa disposição, é nessa dinâmica que funciona a vida cristã, não como nós queremos. Quando é como nós queremos, então Deus já não é mais Deus, é como Ele quer. Quer comamos, quer bebamos, façamos todas as coisas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, um beijo. E a você que de repente acredita que deva estar fazendo as coisas como você quer, eu conclamo você ao arrependimento. Que você possa oferecer a Deus o culto que Ele quer e não o que você quer. O culto é para Deus e não para nós. A vida que nós temos precisa ser dedicada a Ele. Nós não fomos criados para nos autorrealizar ou para nos autossatisfazermos. Quando entramos nessa dinâmica, já contradizemos tudo que o Evangelho representa. E o verdadeiro Evangelho exige que nós façamos todas as coisas para a glória de Deus. Então, um beijo. Espero que essa reflexão penetre na sua alma e comunique a você a verdade. Deus te abençoe.